Na vida espiritual, a palavra disciplina significa criar espaço no qual Deus possa atuar. Disciplina significa impedir que a nossa vida seja toda preenchida por outras coisas. Eu preciso ter disciplina, impedir que a minha vida seja preenchida por outras coisas. Disciplina significa que existem alguns lugares na sua vida que você não vai estar tão ocupado, que você não vai estar preocupado, porque existem alguns lugares em que você vai guardar e abrir espaço para Deus. Na vida espiritual, disciplina quer dizer criar espaço para o Espírito Santo de Deus, que deseja nos conduzir a novos lugares, a novas estações, a novas pessoas, a novas formas de serviço. Disciplina não é controle, disciplina é esforço. E eu queria que a gente observasse um padrão que Jesus nos ensina para vivermos como discípulos, ou seja, na prática de disciplinas espirituais. Um padrão que vai nos levar a reavaliar nossa vida hoje e pensar assim, como que eu estou vivendo? A mesma coisa de sempre? Eu vivo sempre os mesmos ciclos? Como que eu tenho construído a minha vida? Será que eu tenho construído a minha vida dedicando esforço para dar lugar para Deus? Ou será que algumas coisas estão tomando os espaços todos da minha história? Há lugar na sua vida para isso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 6, do verso 12 a 19, a gente vai descobrir um padrão em Jesus. E a gente vai responder a seguinte pergunta nessa manhã: há lugar na sua vida para isso? Olha o que o texto diz. Aconteceu que naqueles dias, Jesus saiu ao monte para orar. Passou a noite toda em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, qual chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, Judas Iscariote, que foi o traidor. Descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Como também, atormentados dos espíritos imundos, eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder e curava a todos. Meus irmãos, olha o que aconteceu aqui. Uma linda história que transcorre da noite para a manhã e da manhã até a tarde. O texto diz que Jesus se isola e passa a noite toda orando a sós com Deus. De manhã, ele reúne e escolhe os 12 apóstolos, os 12 discípulos, e forma ali uma comunidade. De tarde, ele vai junto com os seus discípulos, junto com a comunidade, pregar a palavra e curar os enfermos. Observe a sequência: do isolamento para a comunidade, da comunidade para o ministério, para cumprir a missão. A gente está acostumado a um padrão diferente. Nosso padrão é diferente. A gente sai fazendo tudo que a gente precisa fazer. Faz. Aí a gente vai fazendo as coisas na força do nosso braço, e as coisas às vezes começam a não dar certo, e a gente começa a pedir ajuda para a pessoa. Você pode me ajudar isso? Por favor, por favor, por favor. E a gente vai buscando na comunidade uma ajuda, porque a gente não conseguiu fazer sozinho. E aí, na comunidade, na ajuda que a gente vai pedindo, quando as coisas vão ficando piores, aí a gente fala, bom, agora não tem jeito mesmo, agora eu vou orar. Olha como é inverso. O nosso padrão é totalmente diferente. Ah, não, então já que nada funcionou, eu vou orar. A ordem de Jesus que ele nos ensina nessa manhã é completamente inversa. Começa pelo isolamento, começa por estar a sós com Deus, depois vai para a comunidade, vai para a igreja, para o grupo de pessoas com quem começamos a viver a missão que Deus nos deu. Eu quero que nós podemos encarar o isolamento, a comunidade, o ministério, a missão, como 3 disciplinas, onde nós criamos espaço para Deus na nossa vida. Se criamos espaço para Deus,
agir, falar, se movimentar na nossa história, vamos nos surpreender com aquilo que Ele vai fazer. Você e eu somos chamados hoje para essas disciplinas, para esse esforço. E eu te pergunto, há lugar na sua vida para isso? Primeiro, a primeira disciplina, o isolamento. É preciso abrir espaço na nossa vida para o isolamento. O texto começa nos dizendo que naquela noite, Jesus se isola de toda aquela confusão, vai ficar sozinho no monte e passa a noite inteira com Deus orando, sozinho. Meus irmãos, na solidão, no isolamento, nós encontramos não apenas Deus, nós encontramos quem nós somos, nós encontramos nós mesmos, o nosso verdadeiro eu. É na solidão que o homem encontra a verdade sobre si, por isso que às vezes a gente tem tanto medo de ficar sozinho, né? E de encarar a verdade sobre quem nós somos. É na solidão que a gente descobre as nossas falhas, as nossas fragilidades, mas é ali que está o poderoso encontro que o Senhor está nos esperando para ter com Ele. Como é importante o isolamento, a solidão, o encontro com quem a gente realmente é. Solitude significa estar com Deus e somente com Deus. Eu te pergunto, há lugar para isso na sua vida? Tem uma frase que diz assim: só no silêncio absoluto se começa a ouvir, e só quando a linguagem desaparece é que se começa a ver. Jesus passou a noite inteira num completo isolamento com Deus, e quando a gente passa muito tempo com Deus, sabe o que a gente descobre? Quando a gente passa muito tempo sozinho com Deus, sabe o que a gente descobre? A gente descobre que a gente é amado. Esse tempo de total solitude aqui é o tempo que Jesus passou a noite toda ouvindo Deus falar: você é o meu amado, em quem eu tenho prazer. Essa é a voz que Jesus escutou, por exemplo, quando ele saiu do Rio Jordão, do batismo, lembra disso? Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu derramo todo o meu amor. Munido dessa informação de ser amado, Jesus pôde com toda a liberdade andar por um mundo que o rejeitaria, porque ele sabia que ele era amado, e por saber que ele era amado, ele pôde ter a liberdade de ser rejeitado pelo mundo. Durante toda a vida de Jesus, as pessoas aplaudiram muito ele, mas também riram muito dele. Durante toda a vida de Jesus, as pessoas louvaram Ele, mas também rejeitaram muito Ele. Gritaram, Hosana, mas também gritaram, crucifica-o. Em meio a todas essas vozes, de uma coisa Jesus sabia: Ele era amado do Pai. Ele era amado do Pai. E por que é tão importante o fato de estarmos a sós, isolados com Deus? Porque esse é o lugar em que nós podemos ouvir a voz daquele que nos chama de amados. Você é amado de Deus, mas só vai descobrir isso se isolar e buscar tempo a sós, em completa solidão com Ele. Aí você vai ouvir a voz: você é o meu filho amado. Jesus diz para você e para mim nessa manhã que nós somos tão amados quanto Ele. A mesma voz se manifesta para nós hoje, e orar é permitir que essa voz fale ao centro do nosso ser, para permear toda a nossa vida. Quem sou eu? Eu sou amado. Você vai estar aqui falando isso, hein? Quem sou eu? Eu sou amado. Eu sou amado. Se não reconhecemos essa voz como verdade mais profunda do nosso ser, a gente não pode viver livremente nesse mundo, porque a gente vai ficar dependente de ser amado por tudo e por todos.